A graça do Senhor Jesus sejam com vocês, meus irmãos e irmãs. Eu me chamo Bruno Abreu, moro no Rio de Janeiro e faço esses devocionais por amor a Cristo, para a edificação da sua igreja e para a glória de Deus Pai, com o apoio e a orientação do Espírito Santo de Deus. Por sinal, fiquem com o devocional de hoje. Porque temos dificuldade de enxergar o Senhor Deus, o soberano do universo, como nosso Pai. É certo que nossa natureza pecaminosa, nosso coração perverso e nosso caráter degenerado são acusadores da nossa consciência, que nos fazem perceber quão ruins somos para que alguém se importe conosco. E não é qualquer um que se importa, é o próprio regente do universo. Deus se importa conosco a ponto de ceder seu amado Filho ao sofrimento, ao escárnio e à morte por crucificação, uma das mortes mais horríveis que alguém poderia experimentar. Ele não fez isso porque odiava seu filho. Em Deus não há esse tipo de sentimento. Ele fez isso para poder salvar seus eleitos, aqueles que foram especialmente agraciados para receber o espírito de adoção e clamar: Abba, Pai. Este ato demonstra o imenso amor com o qual o Senhor Deus nos amou. É um amor indecifrável, inextinguível e incondicional, ou seja, não há condições. Não é algo que você faz ou deixa de fazer que faz com que Deus o ame. Ele te ama como você é. No entanto, a despeito de seu amor incondicional, Deus deseja que seus amados sejam regenerados, convertidos e santificados. Como podemos permanecer vivendo como indigentes se o Senhor nos chamou para a sua família? E se somos parte de sua família, como podemos viver segundo outro padrão que não o seu? Será que devemos ser rebeldes? Talvez, assim como eu, alguém tenha dificuldades em conceber a Deus como seu pai. E mais, saber que esse pai é presente, amoroso, compassivo, bondoso e generoso. Porque essa não foi a sua experiência com seu pai natural. Se este é o caso, Deus deseja que perdoemos nossos pais, porque eles são falhos e talvez os próprios pais deles falharam com eles também. E que olhemos para Deus não pelas lentes das nossas experiências frustrantes, mas pelas lentes da fé e da sua divina revelação, a Bíblia. A Bíblia não nos conduz ao entendimento sobre tudo no mundo, na vida e na fé, mas ela nos dá muitos indicativos de qual é a vontade divina. E um aspecto da perfeita vontade de Deus é formar uma família conosco. Somos chamados de filhos de Deus não à toa. Ele quer se relacionar conosco como um pai se relaciona com um filho. E como podemos nos relacionar com Deus como um filho se relaciona com o pai se não o enxergamos dessa forma? Às vezes, nossa relação com Deus é de um funcionário ruim com um patrão abusivo, ou pior, de um réu culpado com um juiz severo. O Senhor Deus deseja desfazer esses desentendimentos sobre ele através da atuação do seu Espírito, que é o Espírito de adoção, pelo qual podemos nos relacionar e ter intimidade com ele, e que nos ajuda com suas orientações, conselhos e intercessões. Deus quer fazer uma cirurgia ocular e nos fazer enxergar a realidade das coisas espirituais. Se o Espírito de Deus habita em nós e morremos para as obras da carne, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Este fato não deve nos ensoberbecer, mas nos tornar humildes, porquanto fomos adotados sem merecimento nem mérito algum. Nossa adoção é tão somente e absolutamente fruto do coração bondoso de Deus. E se é Deus quem escolhe nos adotar, e não nós que escolhemos ser adotados, como pode alguém deixar de ser filho de Deus? Não existeis filho, assim como não existeis salvo. Deus voltaria atrás depois de ter adotado alguém, como quem adota uma criança que se comporta mal e é devolvida ao orfanato? Deus não desiste dos seus. Se alguém se comporta mal, ele disciplina, mas não joga fora. Deus não toma decisões erradas. Temos que aprender a ser como nosso Pai Celestial e tomar decisões coerentes e corretas e começar a viver suas promessas e designações em confiança, convicção e fé. O Espírito de Deus nos ajuda nestas coisas, e a chave para ter intimidade com o Pai é orando ao e por meio do Espírito dele.
Se você tem dificuldade de fazer isso ou de enxergar Deus como seu Pai, sugiro que pare tudo o que estiver fazendo da sua vida e se concentre em estabelecer uma relação íntima com Deus. Seu Espírito e sua palavra estão à sua disposição para isso. Não negligencie o relacionamento mais importante da sua vida, do qual todos os outros dependem, pois um cristão não conseguirá viver verdadeiramente bem com ninguém se não estiver bem relacionado com Deus, o seu Pai. Falo isso por experiência própria. Meu último conselho é que não deixem suas experiências ruins e enganos cegá-los mais e afastá-los de Deus, o Pai de vocês. Muitas vezes nos esquecemos que Deus habita em nós. Jesus disse que nunca nos deixaria sozinhos. Jesus andou entre os homens e voltou para o céu. E ele disse que era melhor para nós que ele fosse, porque então o Espírito da promessa poderia vir e não andar entre nós, mas habitar em nós. Este Espírito é o nosso consolador, conselheiro, intercessor, amigo e orientador. Ele nos orientará, de acordo com a Sagrada Escritura, a um bom, genuíno e íntimo relacionamento com o nosso Pai. Não perca mais tempo com enganos, mas viva de acordo com a verdade e se deleite nela. O Supremo Regente do Universo é o seu Pai e nunca deixará de ser. O Senhor Deus te ama e quer que você se relacione diária e intimamente com Ele. Não porque Ele precisa, mas porque você precisa disso para poder ser quem Ele te chamou para ser, santo. Portanto, sejamos santos como nosso Pai é santo. Me conta o que você achou desse devocional. E se tiver gostado, curta e compartilhe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.